Olá, seja bem-vindo ao Casa da Árvore, o meu nome é Rafael e hoje eu vou te ajudar a responder uma pergunta que provavelmente você já se fez e se ainda não fez, com certeza vai fazer. Qual sistema de RPG escolher? Vamos voltar no tempo agora que eu vou contar uma pequena história para vocês. Lá estava eu, Rafael, no segundo ano do ensino médio, jogando RPG. Eu comecei a jogar um pouco antes, eu estava no ensino fundamental, com 3DT, Defensores de Tóquio, terceira edição, a edição turbinada e revisada. Lá estava eu, tentando começar a narrar, e vi pela primeira vez um livro chamado Domínios do Medo, de Ravenloft, que era para segunda edição de Dungeons and Dragons. A segunda edição de Dungeons and Dragons é uma edição histórica, as pessoas amam Advanced Dungeons and Dragons, gostam demais porque a D&D tem, em sua essência, a narrativa como o principal fator. Só que tinha um obstáculo. Eu estava aprendendo a narrar outro sistema, Dungeons and Dragons 3.5, que era a terceira edição de Dungeons and Dragons, que mudou completamente o aspecto do jogo. Eu estava começando a aprender D&D terceira edição e estava com um livro sobre o cenário de Ravenloft da segunda edição. O que fazer, penso eu? Bom, vou adaptar para as regras do sistema que eu estou jogando agora. Perfeito? Errou feio, errou rude. Na verdade, eu fiz, só que muitas das coisas eu tive que tirar do braço mesmo para poder fazer essa adaptação. Primeiro de tudo, existia um livro de cenário de Ravenloft para a terceira edição. Já existia. Eu não fui atrás. Segundo, as adaptações que eu tive que fazer basicamente fizeram com que o meu jogo inteiro mudasse e eu tivesse que incluir muitas regras da casa baseadas nas regras de AD&D para que eu conseguisse narrar e usar as informações do livro, não ter que criar as informações completamente do zero. Terceiro lugar, eu fiz uma escolha de cenário muito boa para um sistema que não favorecia aquela escolha de cenário, uma vez que as adaptações de terceira edição para Ravenloft, elas explicam que por mais que o jogo seja narrativo, a terceira edição tem sim um foco meio grande na parte do combate, na parte do botar pra quebrar. Tá na hora do pau! A primeira campanha narrada foi uma campanha de Ravenloft enorme, certo? A gente passou o ano todo montando aquela campanha, jogando, né? Por fim, não é uma campanha que hoje eu me orgulho pelo conteúdo dela. Eu me orgulho pelo que a gente fez nela, lógico, a gente jogou, a experiência foi incrível, né? Era um bando de adolescentes, eu jogava com meus amigos, que eu ainda jogo, inclusive, tá? Mas aquele ambiente proporcionou memórias boas, mas a campanha em si não foi tudo isso. Então, começamos a jogar outros jogos, a narrar outras campanhas. E um dos meus amigos mestrou para nós uma campanha de D&D terceira edição, que isso anos depois, né? Mas que continha um pouquinho mais do livro de D&D mesmo, assim, do cenário de D&D. Ele usou o livro base como muita referência para criar a história dele, inclusive o panteão do livro base, porque um dos vilões, entre aspas, da campanha era Neru, que é um dos deuses que aparecem no panteão do livro do jogador 3.5. Nós começamos a jogar, eu percebi que campanha foda que eu tava jogando. Foi uma das melhores campanhas que eu joguei e ela começou com um intuito muito simples. Cada um ia mestrar uma aventura para poder acompanhar e, sim, criar a experiência de narrador, certo? 3 pessoas do nosso grupo já narravam, mas as outras não tinham essa experiência e seria necessário fazer essa narrativa, até para que todo mundo tivesse a experiência de jogar. Só que o que começou assim, é lógico que terminou numa campanha, porque a aventura virou uma campanha enorme. E eu estava lá jogando de clérigo na terceira edição, muito roubado, né? A minha dupla preferida era um bárbaro, como sempre, né? Eu pensei comigo que talvez aquela tenha sido a campanha mais legal que eu já joguei.
e que a gente não terminou, por sinal. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? É um exemplo bem básico, mas que me remete a uma falta de experiência da minha primeira campanha. Porque eu utilizei um livro de um sistema e tive que adaptar todas as questões dele para que eu pudesse jogar esse cenário. O que aconteceu foi que eu acabei não fazendo da forma como eu deveria, ou melhor, eu não consegui fazer de uma forma que ficasse consistente e acabou ficando mais ou menos. Hoje, anos depois, pautados pela minha experiência de game design atual, eu entendo que quando se vai jogar um sistema de RPG, o que você tem que ter em mente? Qual é o cenário e a temática proposta para aquele sistema? Porque muitas vezes um sistema de RPG específico vai ter mecânicas específicas para o seu cenário. A questão é, se eu quisesse jogar um jogo de zumbis, Infestação de Zumbis, The Walking Dead, eu usaria qual sistema? E essa é a pergunta que você deve fazer, porque a gente já cometeu esse erro. A gente usou o sistema D20 do D&D para jogar um sistema, para jogar um RPG de Infestação de Zumbis. Resultado? Uma merda! Eu não estou dizendo que você não pode fazer o que você quiser com o sistema. O livro é seu, o sistema é seu, o jogo é seu e você pode elaborar quantas modificações nele forem precisas para que seu jogo fique mais divertido. Mas quando você faz muitas modificações e seu jogo ainda assim não fica bom, tem alguma coisa de errado. Existem alguns sistemas genéricos que permitem tu adaptar ou utilizar regras, né, de apêndices diferentes do mesmo sistema para poder fazer várias campanhas diferentes. Por exemplo, GURPS. GURPS é um RPG naturalmente genérico. Ele traz em si regras sucintas, básicas, que podem ser utilizadas para vários temas. Mas tem muito livro de GURPS. Tudo quanto é coisa. GURPS é um RPG com mais suplementos possíveis lançados. Nós temos então, por exemplo, esse GURPS, que ele pode sim ser adaptado. Só que você não tem que passar um tempo executando uma nova regra, executando um novo teste de jogo para que faça uma adaptação de um para o outro. Essa adaptação ela já existe. Já existe o suplemento que você quer. Se você quer jogar GURPS e quer fazer uma campanha sobre o futuro e robôs, um futuro distópico, mechas, existe um livro de GURPS com essa temática para você. Essa é a chave do que eu estou falando. O que você quer jogar? Antes de pensar no sistema, você tem que pensar no que você quer propor, qual é a experiência que você quer que as pessoas tenham. Porque eu vou dizer pra vocês, eu joguei muitos RPGs e a experiência de tirar um 20 num D20 jogando D&D e tirar um 6 jogando 3D&T é a mesma coisa. Será que a gente tem aí algum saudosismo, talvez? Não sei. Fica a questão. Eu vou dizer da minha parte, tá? Como eu estava aprendendo a jogar um sistema de RPG, para mim foi inviável aprender outro, né? Eu não tenho assim a dimensão do quanto eu ia precisar me dedicar para aprender esse outro sistema, porque D&D é um sistema complexo, ele não é extremamente fácil, tá? Hoje as regras são mais democráticas, mas na época a internet era só mato, então as coisas são mais difíceis. Tu tinha que realmente ler todo o livro para entender alguma regra e possivelmente não ia lembrar de todas elas, tá? Nesse caso, eu não consegui ou não tive como aprender o outro sistema e eu adaptei para essa campanha. Não ficou bom. Meu game design foi melhorando. Eu consegui fazer regras da casa que funcionassem após isso. Eu consegui ir tocando. Só que o nível de esforço que eu estava tendo para poder tocar essa campanha para frente começou a me desanimar bem lentamente. E foi o que aconteceu. Uma campanha enorme que a gente acabou não chegando no final. Perfeito? Para que isso não aconteça com você, delimite o que você quer do jogo. Coisa simples, tá? Se você vai jogar um jogo sobre um assassino slasher, tá? Que está perseguindo os personagens, você não vai usar D&D. Você vai usar um jogo que serve para assassinos slasher perseguirem pessoas comuns. Em D&D, as pessoas não são comuns. As pessoas geralmente são heróis, aventureiros,
seja lá o que for. Dada todas essas informações, o que eu gostaria de dizer com isso? Que nem sempre o RPG que você está acostumado a jogar é o melhor para sua campanha. Muitas vezes, como mestre de RPG, a gente vai sair da bolha, mas a gente não vai querer jogar só fantasia medieval, ou jogo de anime, ou jogo de terror. A gente vai querer fazer um RPG sobre agricultura. Por que não? É possível, né? A gente não tem dimensão do quanto isso pode influenciar um mestre novo, né? Ele pode conseguir fazer um RPG sobre agricultura. Talvez exista o sistema para o cenário que você quer jogar. Talvez ele já exista. E você ir atrás vai te economizar um bom trabalho a respeito disso. E aí a gente começa a entrar em outro campo, porque eu me aventuro no game design, no desenvolvimento de jogos, novos jogos de RPG, novos jogos de tabuleiro, mas não necessariamente eu te indico que tu faça um jogo a respeito disso. Mas se tu quiser fazer, também dá, só que tem que ter uma dimensão do trabalho que isso dá. Isso é importante. Você fazer seu próprio jogo de RPG tem vários pontos positivos. O primeiro, você vai saber as regras, o que é meio óbvio. Segundo, você vai colocar as regras que você quer e que a sua mesa quer. Terceiro, provavelmente você vai ser o melhor jogador do seu sistema que existe. Mas isso não é uma regra, né? Não tá aqui como uma regra absoluta. Qual é o ponto negativo disso? Você vai ter que fazer esse sistema do zero, você vai ter que testar, e durante o jogo provavelmente você vai ter que modificar esse sistema. Porque não necessariamente aquilo que a gente pensa que é melhor pro jogo, de fato vai ser melhor pro jogo, tá? E existem nuances, né? Os jogos, eles são testados múltiplas vezes, como se fossem um sistema. Imagina um jogo digital, certo? O jogo digital, ele roda aquele motor gráfico várias vezes para que aquilo ali funcione, para que não tenha bugs, para que aquele sistema calcule o que precisa calcular ou tenha em si os níveis que precisa ter. No caso do RPG de mesa e dos jogos de tabuleiro, falando de game design, a questão é a mesma. Você tem que fazer muitos testes, né? Tem que fazer uma prototipagem, é todo um processo. Tá? Não significa que você não pode fazer esse sistema baseado em outro sistema. O que não vai diminuir talvez o seu trabalho, mas com certeza vai te ajudar a ter uma base, né? Você quer que ele se pareça com o sistema X, mas a pergunta é, se você quer que ele se pareça com o sistema X, por que você não usa o sistema X? Então, com esse questionamento, eu finalizo o vídeo de hoje. Não são coisas fáceis, são experiências de jogo que a gente acaba tendo, né? Porque o desenvolvimento de regras, o desenvolvimento de questões para o seu próprio jogo, para a sua campanha, é o que vai tornar o teu jogo divertido. Como assim? Cara, põe na tua cabeça. O mestre, ele também é um jogador. Como é que o mestre se diverte? Criando a história. Se para você está sendo muito maçante criar a história, então não está sendo uma coisa boa. Você não é obrigado a fazer um processo de sistema completo para jogar, porque não está sendo divertido. E justamente o RPG tem o único e simples objetivo de divertir. Se você não está se divertindo, não tem por que jogar, certo? Então, com essas observações, esses questionamentos, eu deixo vocês com esse vídeo, tá? Bem diferente, um pouquinho de conteúdo da minha vida, certo? Mas são experiências que eu gosto de passar, porque fazem sentido, tá? Fazem sentido e com o passar do tempo, provavelmente vão fazer sentido para vocês. Vocês vão encontrar a melhor forma de jogar, o melhor sistema e talvez, se não existir, criar o sistema de vocês para que isso aconteça, certo? Não esquece de se inscrever no Casa da Árvore, beleza? Se inscreve aqui, apoia a gente, por favor, dá um like, certo? E considere se inscrever e participar da comunidade do Casa da Árvore. A gente também tá no TikTok, vai ser muito bem-vindo a sua presença lá, tá? Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar e é isso, beleza? Eu aguardo você no próximo vídeo. Falou!